Olá a todos, meu nome é Yuri Ribeiro, eu sou aluno de iniciação científica no Laboratório de Ecologia Marinha da Unirio. Meu orientador é o Ricardo Silva Cardoso e minha co-orientadora é Tatiana Medeiros de Barbosa Cabrilho. Eu vou apresentar para vocês agora esse trabalho intitulado Estratégias Adaptativas de Atlanto-Orquestóide Brasiliensis aos Impactos de Urbanização em Praias Arenosas. Bom, para começar eu vou falar um pouco sobre as praias arenosas. Elas podem ser definidas como uma região situada entre a zona de ação das marés e a vegetação costeira, além de apresentarem sedimento arenoso. Elas são bastante influenciadas por fatores físicos, como as ondas, marés, insolação, salinidade, tempestades. E esses fatores eles vão influenciar na riqueza e na mobilidade das espécies que compõem a macrofauna das praias. As praias elas também vão ter algumas funções ecológicas. Entre elas está o papel na dissipação da energia das ondas, que garante o efeito de amortecimento, que vai proteger a zona costeira dos efeitos de ressaca extrema do mar. E elas também vão ser importantes na transferência de energia entre o ambiente marinho e terrestre, pois as praias vão ser o local de deposição da matéria orgânica proveniente do oceano, e essa matéria orgânica vai ser então usada como fonte de alimento para os organismos que habitam as praias, garantindo então essa transferência de energia entre esses dois ambientes. Além dessas funções ecológicas, as praias também vão exercer uma importante função como área de recreação humana. Com isso, elas vão tender a ser vistas apenas pelo seu valor econômico e turístico, e esse valor está intimamente relacionado à aparência física das praias. A prática da limpeza mecanizada nas praias acaba sendo comum nesse contexto, pois ela vai promover a retirada do lixo superficial que se acumula no sedimento arenoso, garantindo um ambiente com melhor aparência e com um maior apelo turístico. Essa limpeza mecanizada, entretanto, apesar de inicialmente parecer algo positivo, pois promove a retirada do lixo, ela também vai acabar causando a retirada da matéria orgânica, que, como a gente já viu, é importante como fonte de alimento para os organismos que habitam as praias. Ela também vai causar a própria remoção desses organismos, levando eles à morte. E ela também vai alterar o perfil granulométrico da praia e causar a compactação do sedimento. E esses fatores eles acabam comprometendo a mobilidade dos organismos que compõem a macrofauna das praias, muitos deles que vivem enterrados no sedimento, podendo também levar à morte desses organismos. Além da limpeza mecanizada, o uso intenso das praias por turistas também promove um grande pisoteio do sedimento. E esse pisoteio já foi correlacionado à diminuição da ocorrência de espécies da macrofauna. Como eu estou falando bastante de macrofauna das praias, é importante falar agora também que, apesar das praias serem comumente vistas como locais desertos, a região do Entre Marés é habitada por diversos organismos, desde bactérias e diatomáceas, moluscos e crustáceos, até vertebrados, como aves e tartarugas. E aí a gente vai ter que um dos organismos constituintes da macrofauna das praias arenosas é o Atlanto-Orquestóide brasiliensis, um anfípoda da família Thalitridae, que é esse organismo que a gente consegue ver na imagem ao lado. Esses organismos eles exploram ativamente o sedimento à procura de detritos para alimentação e constroem tocas para se abrigar, em profundidades que variam de 5 a 25 centímetros. Aqui na imagem 5 a gente consegue ver as tocas que esses organismos fazem. Cada montinho de areia desse que a gente consegue ver é uma toca, e elas geralmente ficam aglomeradas assim na areia. Então nessa imagem é possível perceber que existem vários organismos. Eles são bastante utilizados como bioindicadores para impactos antrópicos nas praias e apresentam alterações nos seus descritores populacionais relacionadas tanto ao pisoteio humano quanto à limpeza mecanizada. E sendo eles então impactados por essas duas atividades, né, a limpeza mecanizada e o pisoteio, surge uma necessidade de uma maior compreensão sobre possíveis adaptações comportamentais que esses organismos podem estar desenvolvendo frente a esses impactos. O objetivo desse trabalho vai ser, então, a partir da comparação de praias com diferentes níveis de impacto humano, obter uma maior compreensão sobre as estratégias adaptativas do Atlanto-Orquestóide brasiliensis, principalmente em relação a possíveis alterações na sua profundidade de enterramento, de acordo com o nível de impacto da praia. Para isso, então, foram realizadas coletas em 2 praias cariocas com diferentes níveis de impacto.
a Praia da Reserva, que apresenta acesso livre, alto índice de turistas e onde se realiza a limpeza mecanizada, e a Restinga da Marambaia, que é uma praia de acesso restrito, porque fica localizada dentro de área militar, ou seja, só é possível entrar nessa praia com autorização do Exército. E nessa praia também não se realiza nenhum tipo de limpeza. Nessas duas praias, então, três setores equidistantes foram estabelecidos, onde em cada um desses setores, utilizando-se um amostrador cilíndrico, subdividido em 5 seções de 5 centímetros de profundidade. As toques dos anfípodas, que a gente pôde visualizar na imagem 5, foram amostradas para todas as profundidades. Então aqui na imagem ao lado a gente consegue ver esse amostrador cilíndrico. Esse amostrador está dividido nessas seções de 5 centímetros de profundidade, e ele também contém essas paletas que são usadas para selecionar a profundidade que vai ser amostrada. Então a profundidade é selecionada no amostrador usando essa paleta, e esse amostrador é depois então inserido na toca do anfípoda. E aí cada uma das profundidades foram amostradas 5 vezes, totalizando 75 amostras por praia. Todos os indivíduos que foram encontrados foram armazenados em Eppendorf com álcool 70%, e esse Eppendorf era identificado com a profundidade que o organismo foi encontrado, o setor e a praia da coleta. Caso não fosse encontrado o organismo, também se registrava que o organismo estava ausente na determinada profundidade. As amostras do sedimento também foram coletadas em cada uma das profundidades e em todos os setores, para obtenção do tamanho médio do grão e porcentagem da matéria orgânica. A declividade das praias foi avaliada em cada um dos setores pelo método das balizas, que é esse método que está esquematizado na imagem. Nesse método, o observador fica posicionado olhando para o mar e traça visualmente uma linha imaginária alinhando essas balizas e o horizonte. A partir da distância entre o chão e essa linha imaginária que o observador traça, que é obtida por essa baliza mais próxima à água, e também medindo essa distância entre essas duas balizas, é possível calcular a declividade da praia. O índice de urbanização ele foi calculado para ambas as praias, de forma a se medir mais objetivamente o nível de impacto que essas praias sofrem. Então esse índice ele é composto por algumas métricas. Entre elas a gente tem a proximidade a centros, construções na areia, limpeza da praia. Para cada uma dessas métricas é dada uma pontuação, e quanto maior for a pontuação nesse índice, maior é o impacto que essa praia sofre. A partir desses dados da declividade do perfil praial, do tamanho médio do grão e da amplitude da maré, foi obtido o Beach Index para cada uma das praias, como estimativa do estado morfodinâmico das praias, ou seja, do quanto de energia que elas recebem do mar e das ondas. Essas praias podem ser divididas, então, de acordo com esse estado morfodinâmico, em refletivas, são praias que recebem mais energia do oceano, e que geralmente as ondas quebram de uma vez só, direto na face da praia. Dissipativa, em que as ondas vão quebrando aos poucos ao longo da zona de surf. Ou intermediária, que é uma praia com estado morfodinâmico que fica entre esses dois extremos. Em laboratório, todos os indivíduos coletados tiveram tamanho corporal medido com auxílio de lupa e paquímetro digital. E além disso, o sexo também foi identificado, e o sexo foi identificado a partir... os machos foram identificados pela presença desse segundo par de gnatópodes desenvolvido, que a gente consegue ver na imagem, e as fêmeas foram identificadas pela ausência desse segundo par de gnatópodes desenvolvido. E as fêmeas também foram divididas de acordo com o estágio reprodutivo delas, que no caso foi fêmeas ovígeras e não ovígeras. Todas as amostras de sedimento coletadas elas foram secas em estufa a 70 graus Celsius por 24 horas, e para obtenção do tamanho médio do grão foi utilizado o peneiramento para as frações grosseiras. Para fazer esse peneiramento, o sedimento foi colocado em uma peneira granulométrica, como essa que a gente consegue ver na imagem.
Dentro dela existem malhas com diferentes aberturas que vão diminuindo de uma malha para outra. O sedimento é sacudido nessa máquina por 1 hora e, observando a quantidade de sedimento presa em cada uma dessas malhas, é obtido o tamanho médio do grão. Para obtenção da porcentagem de matéria orgânica, o sedimento foi colocado em forno mufla a 600 graus Celsius por um período de 4 horas, com o peso sendo aferido antes e depois para a comparação. E aí, a partir desses dados levantados, testes T-de-Student foram realizados para avaliar a relação entre as médias de profundidade observadas nas praias e também para avaliar a diferença no tamanho médio do grão das praias. Uma correlação tal de Kendall foi realizada para avaliar a relação entre o tamanho médio do grão e a profundidade de enterramento. E, por fim, o teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para avaliar a relação entre a profundidade de enterramento e o sexo dos indivíduos, e também a relação entre o tamanho dos indivíduos e o estágio reprodutivo. Foi observada então uma diferença significativa entre o tamanho médio do grão das praias, com a praia da reserva apresentando areia média, com um Fi de 1,55, e a Restinga da Marambaia areia fina, com um Fi de 2,14. Esse Fi é a unidade que mede esse tamanho médio do grão. Quanto maior o Fi, menor o tamanho médio do grão, por isso que a Restinga da Marambaia, apesar de apresentar areia fina, ela apresenta um Fi maior do que a praia da reserva, e ao mesmo tempo não foi observada diferença significativa no percentual de matéria orgânica entre as praias. O Beach Index, que é o indicador do estado morfodinâmico das praias, classificou as duas como refletivas, e a relação entre o tamanho médio do grão das praias, que é medido pelo Fi, e a profundidade de enterramento foi significativa, porém negativa e fraca. Ou seja, essa relação foi fraca e ela foi negativa porque o Fi é uma medida inversamente proporcional ao tamanho médio do grão. Ou seja, como já foi falado, quanto maior o Fi, menor o tamanho médio do grão. Então, sabendo disso, a gente consegue interpretar que essa relação ela se deu em que quanto maior foi o tamanho médio do grão observado, maior foi a profundidade de enterramento dos organismos observados. O índice de urbanização da Restinga de Marambaia foi de 10 pontos, enquanto da Praia da Reserva foi 17, o que indica uma urbanização mais acentuada na Praia da Reserva. E a média de profundidade de enterramento dos organismos na Restinga de Marambaia foi de 7,82 centímetros e na Praia da Reserva foi de 12,62 centímetros, o que é um indicativo que esses organismos podem estar se enterrando mais profundamente no sedimento, como uma estratégia de proteção aos impactos do uso humano das praias e da limpeza mecanizada. Na Restinga de Marambaia não foi observado indivíduos em profundidade superior a 15 centímetros, e na Praia da Reserva foram observados indivíduos em todas as profundidades, estando apenas um indivíduo na profundidade de 25 centímetros. O teste de Kruskal-Wallis não identificou relação significativa entre o sexo dos indivíduos e a profundidade de enterramento em ambas as praias. Entretanto, foi observada uma tendência de maior profundidade de enterramento das fêmeas, que é o que a gente consegue observar nesse gráfico, que relaciona o sexo dos indivíduos, fêmea ou macho, com a profundidade de enterramento. A análise da influência do tamanho dos indivíduos na profundidade de enterramento não indicou relação significativa. E em relação ao estado reprodutivo das fêmeas ovadas e não ovadas e a profundidade, não foi observada relação significativa. Só que aqui, mais uma vez, foi observada uma tendência, nesse caso, das fêmeas ovadas se enterrarem mais profundamente no sedimento. Por fim, a gente consegue concluir, então, que os dados levantados nesse estudo acerca da diferença de profundidade do Atlântico Orquestóide brasiliensis em praias com diferentes níveis de urbanização servem como base para um melhor entendimento de como esses organismos vêm se adaptando aos crescentes impactos de urbanização nas praias. Além disso, os resultados indicam uma provável ocorrência de maior profundidade de enterramento nas praias mais urbanizadas. Por fim, a gente tem as referências utilizadas. E obrigado.